Olá, olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem por aí. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Mila e aqui no meu canal eu compartilho conteúdos sobre autoconhecimento aplicado na prática em nossas vidas. Se fizer sentido para você, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. No último vídeo eu compartilhei com vocês algumas práticas que me ajudam muito nos estudos de autoconhecimento, então eu resolvi aprofundar em algumas delas. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a autoobservação. Para mim, essa é uma das práticas mais importantes no processo de autoconhecimento e parece que ela é simples, mas quando a gente começa a colocar em prática, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. Mas nada que uma boa prática não nos ajude a ir desenvolvendo cada vez mais essa habilidade. Então, o que é, afinal, a autoobservação? A autoobservação nada mais é que um exercício de você se colocar num lugar de observador de você mesmo. Daí você pode me falar: nossa, Mila, mas é muito simples isso. Eu só vou parar então e ficar me observando. E eu digo que não é tão simples assim. Porque o que acontece? No processo, da autoobservação, a gente pode confundir a autoobservação com uma vigia, com uma análise criteriosa. E a observação, ela não é isso. A observação, ela é apenas a autoobservação, de você se colocar nesse lugar mais neutro. E a autoobservação é como se fosse uma percepção. Então, ela não julga, ela não analisa criteriosamente, ela não opina, ela apenas vai observando, E aí que eu falo que por isso que não é tão simples assim, porque você precisa de uma abertura para conseguir se aproximar de você dessa maneira. E a vida moderna, da correria insana do dia a dia, realmente nos distancia cada vez mais desse exercício da gente se auto-observar. A gente vai entrando num estado que eu chamo de modo automático, piloto automático. Então você tá ali inconsciente no seu dia a dia, você tá fazendo as tarefas por fazer, sem presença, sem se perceber. Então você é levado e comandado pela sua mente e seus pensamentos. É eles que dominam ali a sua rotina. E muitas vezes esse modo automático é que gera emoções, sentimentos ruins que muitas vezes a gente nem sabe que causou aquilo. E daí vai se tornando um ciclo vicioso, que ali é a sua mente que comanda e aí ela vai gerando cada vez mais pensamentos excessivos e você vai se identificando com esses pensamentos e aí eles geram emoções e sentimentos que vão se transformar em escolhas na sua vida e aí esse ciclo automático ele vai se eternizando e gerando cada vez mais desequilíbrio, tanto externo quanto interno. E aí você para e pensa: nossa, tô com uma angústia, um negócio aqui dentro. E aí eu te pergunto: o que você está sentindo? Quando que isso começou? O que fez você se sentir assim? E eu te garanto que se você está nesse piloto automático, você nem sequer vai conseguir responder essas perguntas, porque você não dá espaço para se perceber, para se observar, porque não tem atenção ali no dia a dia, a gente não tem presença de si mesmo. Então, vocês percebem o quanto isso pode ser prejudicial para você não praticar esse exercício da autoobservação e da presença no seu dia a dia? Então, como a gente pode praticar esse exercício de autoobservação? Primeiro, você precisa se abrir para ela. E segundo, é criar um compromisso com você mesma de implementar esse hábito diariamente na sua vida. Com o tempo, ele vai vindo de forma natural. Mas no início, eu recomendo que você crie mesmo um compromisso ali, como se fosse um hábito que você está implementando no seu dia a dia. E aí tem duas maneiras que eu gosto de praticar a autoobservação. A primeira é para você que está começando. Então você precisa ali de uma guiança inicial para começar essa autoobservação. Então eu recomendo que você escolha um momento do seu dia, pode ser de manhã ou à noite, mas um momento que você tenha esse tempo, para você mesmo, para fazer essa observação interna de você mesmo. Então, você dá início ali para uma conversa com você mesmo, de um lugar
de observação, né? Que você tá ali como observador, e aí você começa a se perguntar: como que eu tô me sentindo fisicamente agora? Sente o corpo? Quais são meus pensamentos nesse momento? Como eu tô me sentindo emocionalmente? Eu tenho algo me preocupando? Eu tô com alguma expectativa, né, de alguém, de alguma coisa? E você simplesmente, você vai sentindo as respostas. Você não julga, você não analisa, você não fica opinando ali sobre as coisas que vierem. Essas perguntas, você simplesmente observa. Deixa as informações chegarem. Então, você começa a fazer as perguntas. Aí você vê: eu tô me sentindo desanimada hoje. Daí você vai observando: que mais? O que pode ser? O que pode estar causando esse desânimo? Aconteceu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Escutou? Pensou? E você vai começando essa prática. E aí você vai guiando esse exercício de observador. E aí tem uma segunda opção, que é quando você já está com essa prática bem implementada em você mesmo, você já está ali com habilidade, e aí você consegue aplicar ela no decorrer do seu dia. Você não precisa criar um momento para aquilo. Você vai aplicando, você está trabalhando, está fazendo as suas tarefas, está se relacionando, e você já consegue aplicar aquilo ali na hora, no dia a dia mesmo. Então, por exemplo, o meu chefe me pediu para fazer uma coisa que eu não gosto, né? Eu sinto que eu não sei fazer aquilo direito. Daí, quando você tá nesse modo piloto automático, se deixando levar, o que normalmente aconteceria nesse exemplo? Seu chefe te pediu alguma coisa, você não gosta daquilo, daí você já começa... A mente já começa a mandar os pensamentos. Nossa, que saco isso, eu não queria ter que fazer isso. E aí isso já gera uma irritação, né? Uma angústia dentro de você, uma ansiedade. Daí a sua mente você vai nutrindo aquilo. Eu não sei fazer isso, eu não sou boa nisso, eu não me sinto capaz, eu vou fazer errado. Daí meu chefe vai brigar comigo, vai querer me mandar embora. E aí isso irrita você, né? Aí você acaba com o seu dia, aí você chega em casa, briga com o seu parceiro, porque você tá irritada, aí você desconta nele. Então aí você começa a pensar: meu Deus, que dia horrível, que ninguém entende, tá tudo errado pra mim, meu Deus. E pronto, o caos está instalado. Agora vamos imaginar o mesmo cenário, só que agora aplicando a autoobservação dentro daquela situação. Então o seu chefe, ele te pede uma coisa que você não gosta de fazer, ou você não sabe fazer aquilo. Então o pensamento vem: nossa, que saco isso. E aí esse pensamento, ele gera a mesma irritação, só que agora, nesse momento, você vai se observar. Você vai observar o seu pensamento, você vai observar a sua irritação. Você não vai se identificar com aquela situação. Você vai olhar aquela situação de fora, como observador. Então, será que eu preciso me irritar, sentir essa irritação, essa ansiedade por conta disso? Será que isso realmente é necessário? Como que eu posso fazer essa tarefa da melhor maneira? Já que essa é uma responsabilidade que me cabe, né? Eu preciso fazer. Então, será que eu preciso pedir uma ajuda? Ou não, eu dou conta disso. Então, aqui, só nesse processo super rápido de você se observar, ter esse momento de presença de si mesmo, você já impede que várias outras situações desagradáveis sejam criadas no decorrer do seu dia. Então, vocês percebem a diferença que a observação e essa presença de si mesmo, né, essa atenção pode fazer? Percebem quanto isso pode mudar a sua vida, o seu dia a dia? Então não se trata de não pensar ou não sentir as coisas, não se trata de ficar forçando para não pensar, não ter pensamentos negativos. Até porque quanto mais a gente força para não pensar, quanto mais a gente evita, a gente só vai alimentando aquilo, dando força para aqueles pensamentos. Então, por exemplo, se eu te dizer agora: não pensa num Fusca azul, eu te garanto que você só vai ficar pensando no Fusca azul.
Então, não é por esse caminho que a gente vai, não é negando isso ou forçando não pensar ou não sentir, mas sim compreender a impermanência. Tudo simplesmente vai passando por nós. Os pensamentos, as emoções, eles vão passando, é passageiro, então tá tudo bem. E também a gente não se identificar com aquilo, a gente também não entrar nesse lugar de querer se encaixar na nossa mente. No primeiro pensamento ou emoção negativa que vier, a sua mente ela vai te dizer: você é isso. Então, por exemplo, você pensa que você não é capaz, né? Você está com esses pensamentos: eu não sou capaz, você sente desânimo, E aí, se você se encaixa na mente, você acredita de fato que você não é capaz, você acredita de fato que você é o desânimo em pessoa, que você é aquilo. Só que você é muito maior do que isso. Então, não se apequene na mente. Pratique, se observe, sem se julgar. Deixe os pensamentos passarem, os sentimentos virem, as emoções virem, vá sentindo e vai seguindo nesse estado de presença. Você vai ver como você vai se sentir muito mais leve, vai ter uma percepção muito mais clara de você mesmo. Então, o meu convite com esse vídeo é para que você comece a praticar a autoobservação no seu dia a dia. Então, se você nunca praticou, experimenta essa primeira opção de você criar momentos de autoobservação no seu dia, começar com essas perguntinhas. E aí, você colocando isso em prática diariamente, que seja 1 minuto, 5 minutos que você tenha esse momento de presença no seu dia, eu te garanto que já vai fazer muita diferença e com o tempo você vai, é muito natural, é um processo que se torna natural no decorrer do seu dia, conforme as situações vão vindo, os pensamentos vão vindo, você vai aplicando também esse exercício de se observar. Bom, peraí, esse pensamento tá vindo, esse sentimento, tô sentindo assim, né? Será que não tem um caminho melhor? Sempre desse lugar, sem julgamento, sem opinar, sem criticar, só deixar aquilo ir passando. Então, se esse vídeo fez sentido para você, não deixa de curtir, de compartilhar com alguém que você ama e que você sente que precisa ir praticar essa autoobservação diária. E mesmo que você não precise desse vídeo hoje, quando você compartilha esse vídeo com alguém, você pode estar ajudando essa pessoa. E aí a gente se torna canal junto dessa expansão, desse desenvolvimento pessoal. Então, eu agradeço por ter você aqui comigo em mais um vídeo e a gente se vê no próximo.